Eu não sei se todos sabem, mas as palestras aqui estão no YouTube em Fraternidade Espírita Irmão Miramês, tá? Tanto as recentes como as antigas. Então, às vezes, está lá em casa, tranquilo, está assistindo a palestra, vai lá, busca, né? E está sempre ouvindo a palavra de Deus. Vamos começar hoje, primeiro rogando o amparo de Jesus, a bênção de nossa Mãe Santíssima e da espiritualidade amiga da casa, que está conosco o tempo inteiro. Nosso tema hoje é caridade. E falar sobre caridade não é uma coisa fácil, mas é o tema que a gente mais estuda na doutrina espírita, e é o que o Cristo mais nos pediu, né? Então, a nossa expositora hoje não pôde chegar a tempo. A gente vai dialogar sobre o tema com todos vocês. Vamos primeiro pedir a Jesus o amparo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos odeiam. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que a equipe do irmão Miramês, dos nossos anjos guardiões, se alinhe a nós, acalmando nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa receber da melhor forma possível o ensinamento do dia. Muito bem, gente. A referência do tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no versículo 13, a fé e a caridade. No capítulo 15, os itens 5, 6, 7, caridade e humildade, necessidade da caridade segundo Paulo, e as instruções dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. É muito texto. Então a gente vai tentar aqui buscar uma solução mais prática de compreensão. Para isso, eu vou me basear no nome Jesus e no acrônimo BIP, que é benevolência, indulgência e perdão, como Jesus nos pediu, nos instruiu. Bem, falar sobre indulgência, falar sobre benevolência, falar sobre perdão, é o mesmo que falar sobre Jesus. Recentemente, em estudos de neurociência, eu vi alguns exemplos fantásticos que tem espaço hoje aqui. Primeiro é um pai ensinando o filho a descer da cama. Criança novinha, sentada na cama, o pai senta junto, e quando ele quer descer, ele deita na cama, empurra e joga as pés para baixo e senta no chão. Ele repete isso várias vezes até a criança fazer isso sozinha. Segundo, um pai ensinando a criança a andar. Criança no chão, ele gatinha até a parede, fica em pé, depois volta, vai até o outro lado gatinhando. Ele faz isso várias vezes até ela aprender. E em terceiro, tem um experimento que a mãe coloca a criança na frente com um pratinho de papinha
e ela fica na frente com o outro e ela vai fazendo. A neurociência explica que o nosso cérebro, ele consegue copiar. Ele observa tudo que está em volta de nós e ele copia. E ninguém mais fez isso do que Jesus. Jesus não veio aqui ensinar caridade. Jesus não veio aqui ensinar benevolência, nem indulgência. Jesus veio viver isso. O que é o Evangelho? Para a gente traduzir o Evangelho hoje para a gente, o Evangelho seria a biografia de cada um. Então, um legado que cada um de nós vai deixar para os futuros descendentes nossos e quem nos acompanhou na caminhada é a nossa biografia, os nossos atos. Nem sempre o que a gente fala, mas o que a gente vive a cada instante, nós seremos copiados. Paulo deixou claro uma multidão de testemunhos que nos acompanha todos os dias. Ele foi claro nisso. Hoje, com a graça do conhecimento doutrinário espírita, a gente sabe que nós não estamos sozinhos em tempo nenhum, em história nenhuma, em momento nenhum. Em primeiro lugar, um anjo guardião, que é puro amor, porque para ter paciência, as nossas falhas têm que ter muito amor. Eu fico imaginando o meu anjo guarda, coitado, ele sofre, porque ele já sabe que a gente sabe no caminho. Ele já sabe que a gente trilha esse caminho, mas a gente tropeça. Ele sabe que a gente sabe caminhar, sabe para onde a gente quer ir. Hoje aqui, no domingo de manhã, a gente aqui, na fraternidade, não é à toa não. Nós não estamos aqui forçados. Nós não estamos aqui para aparecer para ninguém. A gente está aqui porque a gente já sabe que esse caminho é um caminho seguro. Que esse caminho é um caminho abençoado que Jesus deixou. E ele foi muito claro. Ele foi muito claro em todos os atos que ele deixou, em toda a sua disciplina de viver. Hoje a gente sabe, através do estudo doutrinário, que ele é um espírito muito avançado que dirige o nosso orbe, que ajudou na criação do nosso orbe, que já está em contato direto com Deus. Por que esse espírito se dispusera vir aqui na terra, passar todas as dificuldades que passou aqui na nossa frente, sem necessidade? Ele podia mandar um. João, você vai lá, você vai passar tudo que eu passei. Ô Paulo, ele podia buscar um ou dois para passar pelo que ele passou, mas ele fez questão de vir diretamente estar junto com a gente. É esse Jesus que se fez homem, que viveu entre nós, se misturou conosco, juntou-se com os mais pobres, os mais humildes, os mais ignorantes, na nossa opinião, porque a gente não tem como julgar ignorância ou sabedoria de ninguém. Não nos é possível isso ainda. Entendeu? E o dia que a gente tiver essa capacidade, a gente não vai querer fazer. Baseado nesse princípio, vamos começar a tentar compreender esse Jesus. Ele disse aqui para a gente que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele foi claro: eu não vim ensinar o caminho, eu sou o caminho. Eu não vim ensinar a verdade, eu sou a verdade.
Eu não vim mostrar que a vida é eterna, eu sou a vida eterna. Ele foi muito claro nesse ponto. Não tem condição nenhuma da gente ter dúvida nesse ponto. Benevolência. Quem foi o mais benevolente? Quem? Jesus. Ele não viveu a benevolência, ele foi a benevolência em pessoa. Ele esteve conosco todos os tempos e ele simplesmente trouxe aos nossos corações a paz, a serenidade e a tranquilidade que o nosso caminho é um caminho seguro, se nós caminharmos no caminho dele. Ele foi muito claro nesse ponto. Indulgência. Quem foi o mais indulgente? Jesus. Se ele foi mais benevolente, mais indulgente, ele não precisou usar o perdão. Porque o perdão, ele faz parte da falta de benevolência e da falta de indulgência. O que é a benevolência? É eu agir com dignidade para comigo e para com todos aqueles que estão ao meu redor. Todos aqueles que estão ao meu redor. É eu viver um caminho que seja exemplo, que possa ser útil a todo instante, a todo momento, na minha passagem por aqui, para quando eu for, eu quero que demore bastante, mas quando eu for, eu ir com a consciência tranquila, e com a serenidade que o Cristo falou para o ladrão ao lado: daqui a pouco estaremos na casa do Pai. É levar o coração leve. É fácil? É fácil? Não é. Não é fácil porque aqui a teoria a gente já aprendeu. E quando você vai para a sala de aula, o professor ensina isso e isso. Aí ele ensina lá para você. Amanhã a gente vai para o laboratório testar tudo aquilo que ele ensinou. E no laboratório a gente vai causar incêndio, a gente vai causar curto, a gente vai causar... Enfim. É a mesma coisa aprender a fazer bolo. Quando a gente vai para o laboratório fazer o bolo, ele encroa, ele sai errado, ele sai doce demais, ele sai sem... Quantas vezes a gente acha que sabe as coisas, mas quando a gente vai praticar, a gente erra? Quantas? São muitas. É o tempo inteiro. A matemática da vida só é exata na hora que a gente está estudando. Quando a gente parte para a prática, a coisa muda. A gente treme, a gente tem os apagões. Então Jesus foi essa benevolência. Ele foi o tempo inteiro sagrado, divino e útil a todos nós. Como ele mostrou esse caminho, ele pôde falar que ele era o caminho. E o caminho que a gente vai buscar para aprender e praticar a benevolência é Jesus. Ele foi o mais indulgente. O que é a indulgência hoje? Esmiuçando a indulgência. Indulgência é como se eu aceitasse e compreendesse que todos que estão em volta da gente podem fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, a hora que eles quiserem, até nos maltratar.
Jesus foi maltratado. E quando falou-se do tapa na cara, ele falou: dê a outra face. Quando falou-se de alguém levar-lhe a túnica, ele levar o manto, ele falou: leve a túnica também. Essa indulgência não quer dizer que a gente vai aceitar tudo que os outros fazem. Não tem condição de eu aceitar tudo que os outros fazem, mas é preciso compreender. Tem uma passagenzinha do mestre e do discípulo que andava beirando um riacho, e o mestre viu um escorpião na água se debatendo, e ele foi para pegar o escorpião, e o escorpião ficou, ele soltou ele imediatamente. Aí ele pegou uma varinha, foi lá, tirou o escorpião, e o discípulo foi sucinto: mestre, esse malvado lhe machucou, lhe feriu, e o senhor ainda salva ele. Aí o mestre olha e deixa a grande lição. Esse é o estado de vida dele, é a forma que ele tem de viver, não a minha. Essa compreensão, ela demanda tempo, e ela demanda prática, exercício, disciplina. Tanto é que Emmanuel só falou 3 palavrinhas para o Chico, para ele começar a missão: disciplina, disciplina e disciplina. Não precisa mais não. O que a gente tem que fazer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1000 vezes. E esse é o nosso tempo, essa é a nossa oportunidade. Não é uma reencarnação, são muitas. Com a misericórdia do Pai que nos criou, são muitas as reencarnações que a gente vai ter oportunidade, cada um de aprender um pouquinho, cada um de praticar uma coisa. Então, quando Jesus mostra benevolência e indulgência, Ele, sendo o caminho, também será o nosso caminho. Então, o nosso caminho para a benevolência e para a indulgência é Jesus. Jesus deixou outra palavrinha. Ele não falou, ele não ensinou a verdade para a gente. Ele disse, o que ele disse? Eu sou a verdade. Ele não falou que eu vou ensinar para vocês a verdade. Ele falou: eu sou a verdade. Ele passou o tempo inteiro, cada passo, cada palavra dita na hora certa, do jeito certo, na compreensão devida de cada um que estava ouvindo naquele instante. Ele disse a sinceridade, a verdade, a pureza e o que era útil naquele momento. Ele não deixou dúvidas. Não há dúvidas. Não há dúvidas. Se a gente estudar realmente o Evangelho, não tem dúvidas. O grande problema é que a gente sabe muito a teoria. Aí a gente sai ali, vem e dá um chute na canela da gente. Nossa Senhora. Aí a teoria do Evangelho, QD, some. E isso é uma realidade que, a partir do instante que a gente aceita, a gente abre um leque para que as energias beneficentes cheguem até nós, atuem em nosso coração, atuem em nossa mente. Nosso cérebro é um mundo fantástico, está sendo estudado infinitamente agora, principalmente com os aparelhos que já podem ler o cérebro em funcionamento, com a gente fazendo atividades. São muitos os estudos do comportamento humano hoje, a capacidade do cérebro de fazer esse corpo se regenerar todos os dias. O nosso corpo
se auto-regenera. Todos os dias. Se você fizer um jejum de 24 horas, o cérebro sabe a hora que ele precisa buscar energia, e ele vai nas fontes, nas reservas. A gente pode ficar 30, 40 dias sem comer, não pode ficar 2 dias sem água. Água faz parte de 3/4 do nosso ser. Então, o cérebro nosso, ele tem a capacidade da autorregeneração, da aprendizagem constante. Não é à toa que nós somos inteligentes, mas não é só nós não. O comportamento humano pode ser medido, e existem muitos experimentos. Existe um experimento, não sei se vocês conhecem. Numa sala foi colocada 5 macaquinhos, uma escada no meio, e o que acontecia? Abria uma janelinha em cima e saía uma banana. Um macaquinho subia. Quando ele pegava aquela banana, dava um jato de água fria nos outros 4 que estavam embaixo. Tá bom. Ele secava o lugar, esquentava os macaquinhos, passava um pouquinho, punha outra banana, subia outra. Quando ele pegava, dava um jato. Isso foi acontecendo, e o que aconteceu? O experimento mostrou. Chegou uma hora que quando punha a banana e um ia subir, os outros puxavam ele, batia nele. Não deixava não. Aconteceu, isso é experimento científico, que tem relato, tem. Aí, experimento de comportamento. Ou seja, eles aprenderam que aquilo está causando sofrimento, então nós temos que evitar. A nossa caminhada é a mesma coisa. Aí tiraram um macaquinho que já estava sabendo disso, colocaram um que não sabia de nada. Abriu lá em cima, e quando ele subiu, ele já foi agarrado e jogado no chão, couro nele. Aí tiraram o outro, puseram o outro que não sabia de nada, couro, até um ponto que eles não subiam mais. Estavam com fome e não buscavam aquela banana, porque sabiam que ia sofrer com um jato de água gelada. Esse experimento de comportamento de animal. Se esses animaizinhos, eles conseguem concatenar esse conhecimento, imagina nós, gente. A gente foge do sofrimento o tempo inteiro. E Jesus foi muito claro nesse ponto. O sofrimento é a oportunidade que a gente tem de aprender. Por quê? Doeu. Você retrai. Você pisou no carro de vidro, você puxa o pé na hora. Pisou no espinho, você puxa o pé na hora. É a caridade para conosco. É a primeira caridade que tem. É você cuidar de si. Isso é nato. Isso está aqui no comando geral, no diretor, no comando diretor. Então esse diretor trouxe tudo isso para a gente. Ele trouxe todas essas expectativas que a gente é capaz, que a gente tem todos os argumentos possíveis, todas as condições reais de buscar essa felicidade que a gente veio buscar. E aí, em todos os estudos, Allan Kardec debateu muito isso, e os princípios são muito simples. Não é fora da fé, é fora da caridade. Não existe salvação. E o que é essa caridade? É só ser bonzinho? É ser bonzinho, gente? Ele aceitou ser chamado de bom? Ele não aceitou. Se ele foi a benevolência e a indulgência e ele não aceitou ser chamado de bom, eu fazer caridade, eu sou bonzinho? Não sou. Eu não sou. A partir da hora que eu me achar bonzinho, que eu achar, nossa, eu sou, começar aquela aura aparecer na minha cabeça, daquele LEDzinho que eu ligar, que um monte de pilha para ser iluminado, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu
eu não estou seguindo o caminho, eu não estou vivendo a verdade, eu não estou buscando a vida eterna. Quando a gente para pensar, e é interessante isso, que às vezes a gente traz uma cesta básica, por exemplo, na porta e divulga para 50 pessoas, né? Ou na maternidade, tem que levar uma cesta. A gente fica tentando parecer que é uma alma tão nobre, né? Exato. E divulga. Mas exatamente. Isso aí é o reconhecimento. Nós temos que, entre dois, nós temos que escolher um. Nós temos opção do reconhecimento material, que é esse aí que a senhora está falando, e nós temos que ter o reconhecimento espiritual, onde os ladrões não roubam nem as traças corroem. É interessante, porque quando você quer ter um reconhecimento material, você faz isso aí. Você doa uma coisa e espalha. Pronto, aí você não tem mais o reconhecimento espiritual. Isso aí é da vida, é do Espírito. Agora é irreverente. Só entrando um pouquinho no assunto da caridade, nós temos que, em primeiro lugar, nós temos que distinguir o que é caridade e o que é doação. Doação é uma coisa, caridade é outra, sabe? Então é isso aí que muitas vezes nós nos enganamos. E Jesus Cristo, como Ele é o nosso mestre, nosso maior guia e modelo nos enviado por Deus, Ele não quer que nós façamos sacrifício. Por quê? Porque nós não aguentamos fazer sacrifício. Nós temos que aproveitar as oportunidades que nos aparecem para que nós possamos fazer o bem. Fez o bem, fica quieto. Que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Muito bem, olha, o que eu estou tentando buscar é que esse caminho que Ele mostrou é para buscar a vida. E a vida é essa que o Senhor falou, não a vida de cá, a vida num plano superior. Então nós temos realmente dois caminhos, a caridade material e a caridade espiritual. Só que de toda forma ela precisa começar pelo caminho. Ela precisa começar pela benevolência, pela indulgência, igual Ele ensinou, igual Ele está trazendo para a gente. Então ela tem que ser em primeiro lugar conosco, em segundo lugar com aqueles que estão em volta da gente. A partir do instante que eu não abuso na compra de roupa, na compra de comida, que eu não deixo estragar comida na minha casa, eu estou ajudando, eu estou sendo caridoso. Por quê? Eu não estou tirando alguma coisa do outro. Então a partir da hora que eu tenho sobrando, que eu posso dividir, eu estou sendo caridoso. Não como Jesus ensinou, porque a gente ainda não temos essa caridade. Não temos, não adianta falar que eu tenho e que não tenho. A gente está longe, a gente precisa aprender mais, a gente precisa viver a caridade em todos os sentidos, em todos os momentos da nossa vida. Mas a cada palavra, a cada prece dirigida para o pessoal da Rússia que está brigando lá, a cada prece dirigida para aqueles que estão na rua passando necessidade, mesmo que a gente não tenha como levar nada para eles. O pedir e obtereis, ele é real. Ele viveu isso. Ele atendeu a todos que o pediram. Mas nem todos o pediram com o coração, porque muitos foram curados. Alguns voltaram a ser doentes. Outros nem foram curados. Ele poderia ter curado a todos. Ele era a fonte de conhecimento real, pura, a energia do amor puro. E esse Jesus que nos deixa esse legado, onde Ele mostra que é o caminho, a verdade e a vida, e Ele simplesmente nos pede: busque esse caminho, busque essa verdade, busque essa vida.
Aí a gente deixou por último aqui, ó, falar sobre o perdão. Quando é que você tem que perdoar? Sempre. Sempre. Porém, quando alguém te maltrata, não é isso? Mas se alguém te dá um chute na canela, se você for indulgente, você vai compreender que ele está perdido na ignorância, mentalmente desequilibrado. Então, a partir da hora que a gente tiver consciência da benevolência e da indulgência, nós não vamos precisar perdoar, porque as pessoas não vão nos fazer mal. Só que a gente ainda não tem essa consciência. A gente ainda sofre de ver as guerras, a gente ainda sofre de ver os ladrões fazendo bagunça, a gente ainda sofre de ver um matando o outro, a gente ainda sofre de ver estupidez no trânsito, a gente ainda sofre com tudo isso porque a gente ainda não consegue compreender. Mas essa busca, ela tem que ser constante, como a gente disse no início. Ela precisa ser a todo instante disciplinada nessa busca. Bem, agora eu vou mostrar aqui nos livros o que Allan Kardec trouxe para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 13 no capítulo 11, na subdivisão 13, nós temos como subtítulo a fé e a caridade. Kardec trouxe isso para a gente. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Então é o seguinte, Deus não manda a gente aqui para a terra para sofrer. Ele manda para a gente buscar a felicidade. Olha bem o que ele está dizendo. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão mesmo entre os que nenhuma religião tem. Então não é religião, não é fé que faz a caridade. A caridade é algo que está nascendo dentro de cada um e está se consolidando a todo instante. A cada dia que passa nós somos melhores. A cada dia que passa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, nós somos melhores. Cada reencarnação a gente vem com um projeto diferente para aprimoramento. Da mesma forma das universidades, cada ano que tem lá, existe um projeto de estudo, cada vez mais aprofundado, cada vez mais difícil, mas que vão sendo superados pelo conhecimento das vivências anteriores. Quanta coisa hoje a gente já não sofre mais? Tem muita coisa hoje que a gente já não sofre mais, porque a gente já viveu, já sabe que isso passa, já sabe que nada é eterno. A nossa melhora é constante. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-lo, porquanto só ela dá-se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida eterna. A cruz da vida eterna. Qual que é o simbolismo da cruz para a gente? É o peso das costas,
um madeiro infame que machuca, que fere e que a gente precisa carregar. Precisa carregar para sofrer? Não. Para a redenção da vida eterna. É muito claro. Gente, estudando o Evangelho, a gente não tem dúvida. O negócio é que a gente não consegue praticar. É muito ensinamento. É muito minucioso. É muito detalhado. Tudo que a gente aprende. E mesmo estudando uma vez, duas vezes, poxa, a gente conhece Jesus há 2020 anos. A gente está vendo o Evangelho de todos os jeitos. Evangelho debaixo de chicote. Quantas vezes a igreja chicoteou a gente para aprender o Evangelho? Quantas vezes se fez guerra? Porque fulano não aceita Jesus, nós temos que ir lá bater neles. O chicote, a prisão, o sacrifício, a fome, tudo isso veio. Nós já vivemos tudo isso. Nós já vivemos. E essa vivência tem nos ensinado detalhadamente cada capítulo, cada frase, cada contexto desse caminho, verdade e vida que é Jesus. O problema maior é que, infelizmente, o bem, ele é humilde. E nós temos, muitas vezes, vergonha de fazer o bem. Por quê? Porque nós nos preocupamos muito em dar satisfação aos outros. Saber o que o outro está pensando. Ver se você tem condição de fazer o bem. Porque o bem é simples. Porque tem um ditado que existe. Não existe aquele rico tão rico que não precisa de uma ajuda, e aquele pobre tão pobre que não possa ajudar. Quando nós não tivermos nada para dar, nós ainda temos o último recurso. A prece. Você entendeu? Então é simples. E com o diferencial. Não é o diferencial. É com tudo depende de nós. Nós não dependemos de nada dos outros para que nós possamos estar trabalhando no bem. E nós só vamos fazer estudando, praticando. Praticando se aprende. Você entendeu? Quantos de nós, aliás, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, que são muitos que a gente ainda não pode ver, que aprenderam alguma coisa sem estudar? São muitos, pela capacidade que o Pai nos deu, desse diretor aqui, conseguir ver e captar. Quanta coisa a gente aprendeu na prática? Todo mundo aqui tem uma história para contar, eu aprendi isso na prática. Nós somos autodidatas, naturalmente. A gente aprende de ver o exemplo. E nós ensinamos exemplificando. A gente ensina bem? Ensina. Ensina mal? Também ensina. Ensina. Cada tropeço nosso, o outro está vendo e fala, ele está tropeçando, não posso tropeçar também. Então, existe isso o tempo inteiro para a gente. E a gente precisa buscar. Hoje a gente tem a clareza maior e a fonte maior do conhecimento para que a gente possa andar com mais tranquilidade. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Olha que lição. A gente não vive sem isso aqui. A gente não vai aprender sem pisar no caco de vidro, sem pisar no espinho, sem cair e ralar o joelho, sem ser xingado. Quando a gente pede paciência a Deus, Ele não nos dá paciência. Ele coloca uns perturbados perto da gente para a gente ter paciência, para a gente treinar a paciência.
Quando a gente pede a felicidade, Ele mostra o caminho, para esse aqui, ó. Siga. É mérito nosso, tem que ser mérito nosso. Nós temos um guardião nos dirigindo o tempo inteiro. Nós temos um grupo de espíritos que dirigem nossa casa, nossa rua, nossa fraternidade, nossa cidade, nosso país, o planeta. Gente, é só buscar nos livros. É só buscar nos livros. A gente vai ver que cada pedacinho tem um grupo guardião com o segredo para dirigir aquela turma. São diretores firmes que levam o ensinamento a tempo inteiro. E nós temos os nossos. Vocês acham que tudo o que acontece na nossa vida é só culpa nossa? Ou de vez em quando o anjo guardião te dá uma rasteirinha para ver se você está equilibrado? Eu sei que não faz isso, mas de vez em quando ele deixa alguém fazer. Vamos ver se ele está equilibrado. Aí chega um irmãozinho bonitinho, te dá uma rasteirinha, aí você diz: opa, ele não está equilibrado ainda, ele precisa treinar mais. E é essa busca intensa nossa, essa busca constante, valiosa, sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. É esse também o meio de vos aperfeiçoardes, é sendo diferentes. É porque vocês são diferentes de mim que eu aprendo com vocês. É porque cada um de nós é diferente que a gente aprende. Na família, são pessoas diferentes, um ensinando o outro. No trabalho, são pessoas com conhecimentos diferentes, um ensina o outro. E da mesma forma, nós estamos ensinando. Nós somos professores, como nosso irmão disse: não há rico que não precise de ajuda e não há pobre que não possa ajudar. Não existe pobreza e riqueza, existe conhecimento e prova necessária para o aperfeiçoamento. É só essa busca que a gente precisa. Aperfeiçoar. É essa a meta. É esse caminho. E ele veio e viveu isso tudo. Ele viveu e falou: gente, aqui ó, sigam-me. Sigam-me. Vamos lembrar do jovem rico? Mestre, o que eu preciso para seguir o teu caminho? Vende tudo que tens, doa aos pobres e vem. E vem. Eu estou aqui de braços abertos. E ele falou: vou entregar tudo que meu pai deixou para mim, toda a riqueza, todo o bem que eu tenho, vender para os pobres. Não dá, né? Não dá. Ou seja, ele não estava preparado para seguir. Jesus estava ali. Emmanuel conta no livro Há 2000 anos. Ele esteve com Jesus. E Jesus o convidou a segui-lo naquela hora. E ele foi seguir 2000 anos depois. Nós iremos conseguir, com certeza absoluta. Não tem como voltar atrás. O caminho está marcado. A meta já está definida. Nós seremos felizes. Podemos ser hoje. Se não for hoje, daqui a algum tempo seremos felizes. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre os elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure. Não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida,
mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e de vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Espírito Protetor, Cracóvia, 1861. Olha, gente, conhecimento está vindo de longe para a gente. 1861, eu nasci em 1961, 100 anos antes de eu nascer, já estavam ensinando. Então eu devo ter aprendido alguma coisinha lá de lá também, né? Nem sempre debaixo de chicote. No capítulo 15, o item 5 diz o seguinte: caridade e humildade. Tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho, tal a perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Quem viveu isso? Então ele é o caminho. Ele viveu isso, então ele é a verdade. Ele é a vida. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que ele é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se passa contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência. Quem viveu na intensidade total, benevolência e indulgência? Jesus. Quem é o caminho? Jesus. Necessidade da caridade, segundo Paulo: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não se desdenha, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Verdade? Tudo suporta. Indulgência. Tudo suporta. Ó, perdi. A vista também está cansada. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, de 1 a 7 e 13. A gente poderia se falar muito mais.
o Livro dos Espíritos traz na questão 886 o seguinte: caridade e amor ao próximo. Questão 886. Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Não é como a caridade como a gente entende, é como entendia Jesus. E aí vai cair no princípio ali que a gente abordou: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão às ofensas. O amor e a caridade são um cumprimento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fossem feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos. Então, indulgência, ser indulgente com o outro, não é para o outro, é para nós mesmos. Quando a gente é indulgente para o outro, a gente não sofre. Não sofrendo, a gente não precisa perdoar. A indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos ou desafortunamos, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente com quem entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em não aumentarmos o infortúnio. Até essa frase aqui era interessante, porque quantas vezes a gente, para ajudar o outro, a gente humilha ele? E tem muitos casos de gente que se acha superior, que leva o prato de comida, falando que, ó, como diz o nosso mestre, mostrando-se. Seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos ter e não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que ele é inferior, diminuindo a distância que o separa. Olha, gente, o que precisa falar mais sobre caridade? Nós temos todas as lições que a gente precisa. A gente já deparou com todos os casos. Todos nós aqui já passamos fome. Todos nós aqui já fomos prisioneiros. Todos nós aqui já fomos escravos. Todos nós aqui já fomos soldados, guerrilheiros e matamos muita gente. Todos. Todos já passamos por todos os caminhos possíveis e ainda vamos passar por outros caminhos, onde a gente vai aprender mais a agir com o coração e com a razão do que com as forças brutais do corpo. Os nossos próximos focos serão mais sutis. Eles não vão precisar dessa musculatura para trabalhos forçados, para brigas, eles vão ser mais sutis. Nós vamos ser mais energia. A gente vai atuar mais energeticamente no mundo. Isso não está longe. Mas quanto mais a gente treinar hoje, quanto mais disciplina a gente tiver de estudar um tiquinho todo dia, não é assim que a gente aprende. Você lê um livro por mês,
Aí no mês seguinte você já consegue ler um livro em 25 dias. Aí no mês seguinte você já lê em 23. No outro em 20. Chega um ponto que você está lendo um livro por semana. Daquele livro você retendo 20%, depois você passa a reter 25%, depois você passa a reter 30%. Aí aquele conhecimento vai sendo colocado à prova na sua vivência do dia. E você vai aprendendo. Pô, gente, eu vi isso aqui, não sei aonde. Olha aqui, é verdade, eu vi isso aqui. Isso vai passando a fazer parte da gente, parte de nós. E essa busca precisa ser constante. E nós temos que nos preocupar muito do portão para fora. Na vida inteira, né? Do portão dentro de casa, todos nós somos fora. bonzinhos, justamente do portão para fora, né? E religião, todas elas são boas. Exato. Os problemas são os religiosos. A gente chega aqui e coloca o véu da Justa. bonzinho. Mas olha aqui, ele falou que ele não aceita ser chamado de bom. Quanto nós mais temos, mais nós somos cobrados. Exatamente. Nós temos que prestar muita atenção. E Jesus Cristo disse muitas vezes: clamas por mim, clamas por mim, eu estou na sua frente e você não me vê. E isso vai ser, Aí é que é o problema. isso vai ser a temática dos nossos dias. Né? A grande vantagem da gente participar de uma reflexão dessa é que isso aqui tudo vai ser esmiuçado na nossa mente essa semana, doravante. A gente vai ver na rua esses exemplos, a gente vai ver as nossas falhas. Gente, eu já falei que uma reunião dessa aqui é uma fonte de meditação. É uma hora que você passa ali em plena meditação. E a neurociência, eu estou estudando muito a neurociência e vou continuar, ela tem trago muito isso, a força da meditação. É curativa. A força da fé é curativa. E quando a gente faz caridade, igual no nosso entendimento, a gente não está fazendo para o próximo, não. Primeiro, somos nós. Gente, eu falo muito, né? Mas eu espero que a gente possa aproveitar um pouco dessa ajuda que a espiritualidade nos deu, que hoje eu não estava aqui, eu não vim para estudo, né? Pode falar, né? Reis, uma vez perguntaram para a como que um padre que tem tanta fé pode entrar em depressão, pode ter um segundo plano. Aí ele respondeu o seguinte: que Deus está sempre conosco, mas nós é que não estamos com ele. Mas aí também eles perguntaram ao Chico: Chico, você tem seus guias espirituais, Doutor, e você adoece? Ele falou: é porque eu sou humano. e ele disse, né? É graças a isso que eu vou continuar andando devagarzinho. Se eu de repente for curado, eu vou poder me sentir Não é? muito poderoso. E é isso, gente. Essa humildade a gente vai adquirir. Essa humildade nós iremos adquirir. Nós todos seremos felizes. Queiram vocês ou não. Não adianta ir contra, não. Nós seremos felizes, sim. E em breve estaremos reinando com uma nova missão, né? De cuidarmos de nós, do cosmos, da terra, né? Nós fazemos parte da terra, não fazemos? O que tem aqui dentro? Carbono, ouro, silício, o que mais? Alumínio, mercúrio, está tudo aqui, tá? Aonde tem isso? Na Terra. Nós somos pó das estrelas, então nós fazemos parte do universo. E a gente precisa cuidar desse universo.
começando com esse universo, começando com essa casa, com esse lar. Que a paz seja com todos. Muito obrigado. Muito bem, estamos caminhando para o final da nossa reunião de hoje. Tem um recadinho rapidamente aqui. A biblioteca, né, está aí convidando a todos para participar, né, ser sócio lá. Nós temos um acervo de livros muito bons livros para nos instruir. E temos livros novos, temos livros usados, temos promoções de livros. Então, e temos livro para emprestar também. Aquele que quiser ser sócio da biblioteca, é só levar o documento de identidade, comprovar o endereço ali, fazer uma fichinha e pode pegar livros emprestados, né? Nós temos muito livro ali, bons. E com a chegada agora do final de ano, de Natal, né? Nós temos aí os costumes aí de presentear os amigos, de presentear os nossos familiares. E nada melhor do que dar um livro de presente. O livro é um dos melhores presentes que a gente pode dar para alguém. Então, fica o convite da biblioteca. A biblioteca funciona todos os dias que tem reunião pública, ou seja, na segunda-feira, na quarta, à noite, a partir das 20 horas, e nos domingos, agora pela manhã, a partir das 8h30 da manhã, 9 horas. Então, fica o convite de todos da biblioteca para acessarem a biblioteca ali, que está aberta à disposição de cada um. Mas a gente vai, logo depois da prece, começar os passos ali. Quem quiser tomar passe, pode se caminhar ali, fazer a filinha ali do lado ali. E agradecer a Jesus, agradecer ao irmão Miramês e toda a equipe do plano espiritual pela oportunidade de mais um domingo, de mais uma vez estarmos aqui ouvindo sobre o Evangelho de Jesus, sobre o caminho seguro para a nossa felicidade. E mais uma vez também eu gosto de sempre reforçar que a fé é muito importante para nós, mas a fé com obras. A fé sem obras não vale nada. A fé sem obras é uma fé contemplativa, que não pode ter o seu valor em alguns momentos, porque faz com que a pessoa consiga se afastar um pouco do plano material, conectar com o plano espiritual, mas a fé mesmo, ela tem que ter obra, tem que aprender e colocar na prática as obras que nos fortalecem o entendimento. No mais, agradecendo a Jesus e pedindo que nos abençoe, que nos envolva com a sua paz, a harmonia, possamos ter um bom fim de semana e uma semana que se inicie ótima para todos nós. Muito obrigado.